Hoje o assunto que eu trouxe aqui é sobre lactose. E aí, lactose engorda? Pois bem, escuto muito essa pergunta no dia a dia no consultório, né? E a gente vê por aí o tempo todo na mídia, por exemplo. Mas antes de responder essa pergunta, vamos entender um pouquinho o que é lactose? Bom, a lactose é o carboidrato do leite. É conhecido como um disacarídeo, que é composto por glicose e galactose junto, certo? Então, pessoas com problemas de intolerância à lactose, por exemplo, têm dificuldade na quebra dessa molécula. Vamos pensar como se a enzima fosse uma tesoura. Pessoas com essa dificuldade na quebra da molécula ou não têm a tesoura, ou tem essa tesourinha, essa enzima, que funciona mal. Então, por exemplo, a tesoura, a enzima deveria cortar essa molécula em duas partes, liberando glicose e liberando galactose, moléculas menores que o corpo absorve bem. Porém, como eu disse, ou essa tesoura não existe, ou ela está ruim de corte, e aí essa quebra não existe, sobrando uma molécula grande, que é a lactose. Com isso, essa deficiência na enzima, gera intolerância à lactose e que traz inúmeros sintomas. Por exemplo, então vamos pensar o que causa deficiência na enzima. A gente pode pensar uma causa primária, que é a genética, por exemplo, que é muito menos comum. A pessoa nasceu com a ausência da enzima. A gente pode pensar em causas mais secundárias. O próprio envelhecimento faz com que as enzimas diminuam em quantidade. Doenças, por exemplo, que afetem a mucosa intestinal, que é onde acontece tudo isso, ou mesmo cirurgia, aquela pessoa passou por cirurgia e teve que fazer um corte aí nessa parte do intestino e logo ela ficou com essa insuficiência, e trazendo a intolerância à lactose como consequência. E aí, mediante a tudo isso, os sintomas são inúmeros. A gente pode pensar, por exemplo, como diarreia, que é muito clássico, diarreia osmótica, dor, distensão abdominal por gases, enjoos, dores de cabeça, sintomas estes comuns a outras situações também. Por isso, muitas vezes, a pessoa fica com um pouco de dificuldade de perceber o que está causando tanto desconforto, certo? Então, seguindo esse raciocínio, quem precisa tirar a lactose da dieta? Somente as pessoas que têm algum grau de intolerância à lactose, Então, é importante a gente entender e não confundir inchaço com engordar, Às vezes a pessoa está ficando muito inchada por causa de alguns sintomas, dessa ineficiência da enzima e tem muitos gases. E aí ela retira a lactose, tem essa resposta benéfica do organismo e acha que aquilo é emagrecimento. Então, respondendo a pergunta, lactose engorda? Não, lactose não engorda. Só precisa tirar a lactose da dieta de quem tem intolerância a ela. Se você aí não tem intolerância, pode consumir os produtos de leite e seus derivados de forma tradicional, que não vai lhe fazer mal algum.